Em Atos 16, versículo 16 em diante, fala sobre Paulo e Silas. Que Paulo e Silas estavam levando o evangelho, né, do Senhor. E tinha uma mulher com espírito de adivinha, que adivinhava as coisas. Ela era escravizada por 2 homens. Ela não tinha paz para comer, não tinha paz para fazer as coisas dela. Ela tinha que ficar adivinhando as coisas dos outros. Sendo escravizada pelo aquele demônio, sendo escravizada também pelos aqueles 2 homens. Eles andavam para cima e para baixo levando o evangelho do Senhor, e ela ficava atrás dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, né? Não estava mentindo, porque eles realmente eram servo do Deus Altíssimo. E é isso que nós temos que ser, que nem Paulo e Silas. Nós temos que espelhar neles. Nós temos, porque naquela época não tinha luxo, não tinha, né, a vida que nós temos hoje. E mesmo assim hoje nós não quer fazer vontade do Senhor, não quer levar a palavra do Senhor, tudo nós quer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas nós temos que fazer a obra do Senhor, como Paulo e Silas fizeram, e outros mais, como Daniel. Nós temos que ter a fé que Daniel tinha. Nós temos que espelhar nos discípulos de Jesus, no servo do Senhor, que está citando na Bíblia. Nós temos que ler mais a palavra do Senhor e compreender, porque naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha essa regalia que nós temos hoje. Mesmo assim, nós fica pondo obstáculo. Então não vamos naufragar, não vamos deixar que uma simples, onda venha nos afastar do caminho do Senhor. Que uma simples tempestade, porque se Jesus está no barco, nós não vai naufragar. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Se Jesus estiver no barco, Jesus não vai deixar que nós naufrague. Mas Jesus tem que estar no barco. Não é por conta de uma luta que você vai abandonar Jesus. Não, não é não. Não é porque você está na luta que você tem que deixar Jesus. Se Jesus falou assim, fica de pé em meio à luta, por que você não vai ficar de pé? Por que você vai deixar o homem te derrubar? Se Jesus te pôs de pé. Se Jesus te põe de pé, então fica de pé, porque Ele colocou você de pé, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu coração. Segue a Jesus Cristo, serve ao Senhor, seja servo do Senhor. Seja servo do Senhor, até no pior momento da sua vida. Quem está contigo é só Jesus. Não, ninguém mais está contigo, só Deus. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo para te dar força. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo para tirar desse naufrágio. Porque você não vai naufragar. Então, voltando a Paulo e Silas, eles foram presos. Eles foram caçados por causa que eles orou e expulsou esse demônio. É por isso que temos que pedir o dom do discernimento de Espírito Santo. E não deixar qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Porque se você tiver o discernimento do Espírito Santo, se você buscar do Senhor, você vai saber que aquela pessoa está sendo usada por Satanás e não por Deus. E não vai deixar colocar a mão na sua cabeça. Mas nós temos que buscar o discernimento espiritual. Vamos buscar o discernimento espiritual, porque Jesus disse que na época dele já tinha falsos profetas. Igual era essa moça. Igual era essa moça que era
que tinha um espírito imundo nela, que ficava adivinhando as coisas, né? Mas como Paulo buscou de Deus e teve o discernimento, ele pôs a mão na cabeça dela e o expulsou. Expulsou aquele demônio. Eu creio que ela ficou aliviada, que ela não vivia para si mesma, mas sim era escravizada por esse demônio, adivinha, e pelos esses patrões dela. Paulo e Silas, depois que ela não conseguiu mais prever as coisas, adivinhar as coisas, eles foram, levaram eles até a praça e açoitaram. Falaram com os magistrados lá e eles foram açoitados. Levaram 39 chibatadas. Se eles levassem 40, eles iam morrer, mas não queria que ele morresse. Mas foi permitido do Senhor que eles fossem açoitados? Sim, foi permissão do Senhor, sim. Para que carcereiro sejasse salvo. Não só o carcereiro, mas a família dele. Porque quando Paulo e Silas louvaram o Senhor e orou ao Senhor em meio às dor, e eles estavam amarrados, com dor, com os braços presos, as pernas presas, com dor, mesmo assim eles louvou ao Senhor e não deixou de levar a sua caminhada. Não deixou Jesus. Eles creu o tempo todo. Eles creu o tempo todo que Jesus ia tirar eles dali. Que Jesus ia chegar e ia tirar eles dali. Porque eles não fizeram mal nenhum para estar ali. Então, Jesus permitiu para que o carcereiro sejasse salvo com sua família. Porque quando eles louvaram o Senhor e agradeceu o Senhor e falou com o Senhor, não ficaram murmurando, e sim adorando o Senhor. Veio ali um terremoto e tiraram eles dali. Aí o carcereiro veio e falou assim, não tem mais ninguém, amanhã eu vou ser morto, vai me cortar minha cabeça fora. Eu vou me matar, vou pegar essa espada e vou me matar pelas minhas mãos mesmo, que é mais digno. Isso ele ia fazer. E Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Não se mate. E ele não se matou. Ele não se matou. E ele falou, o que eu faço para que seja salvo? E ele falou, para aceitar Jesus e crer somente que ele e a família dele ia ser salvo. E assim foi. Ele foi batizado lá na água mesmo dos carcereiros e ficou cheio do Espírito Santo. No outro dia de manhã, vieram os magistrados e viram que errou com eles, com Paulo e Silas, porque eles eram de lá. Eles moravam lá, na mesma cidade que eles, e eles expulsaram eles de lá. E Paulo falou assim, vocês nos açoitem erradamente, não vê antes de nos açoitar, e ainda nos mandam ir embora. E eles mesmo levaram eles a ir embora. Foi tudo permissão de Deus, para que ficasse mais alguém ali levando o evangelho do Senhor. O carcereiro foi salvo, foi batizado, ele e a família, cheio do Espírito Santo. E tinha a Lídia também, que foi salva, né, nesta cidade, e ficou evangelizando, né, o nome do Senhor. Então, tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Deus afasta pessoas do nosso caminho porque Deus viu que era melhor afastar pessoas de nossos caminhos. Se acontece de você ficar doente, é porque Deus quer que você passe por aquilo. Às vezes, para você ir para o hospital, ficar internado lá, é para você evangelizar lá, onde você está no hospital internado. Se você ficar à beira da sombra da morte, é para muitas almas, sim, venha ser salva. É tudo permissão do Senhor. E às vezes você fica doente e Deus te leva. É permissão do Senhor também, porque você já fez o que devia ser feito aqui na terra.
para o Senhor e Deus te preparou e te levou. Então resta só confiar. Não vamos fazer pirraça com o Senhor. Eu falei para mim mesma que eu não vou deixar meu Jesus por nada. Por homem, por nada, por filho, nem por nada. Meu Jesus é meu Jesus. É eternamente por Ele que eu estou aqui nessa terra. Jesus quis que eu continuasse aqui na terra para levar o evangelho dele. E eu vou levar.